A educação é uma construção. Desde pequenininho, as professoras trabalhavam. Você quer ser gente? Quer. Você quer ser o quê? A ditadura militar não adiantou nada nisso. Formação da pessoa, né? Com mais educação, você vai ter uma nação com mais noção. Eu vejo muito as pessoas fazendo mais do mesmo. Quem interessa sucatear um sistema de educação pública, por exemplo? A gente precisa se concentrar no professor. Você tem uma sociedade que, quando o mano pega um cano e vai pro crime, bandido bom é bandido morto. Só que, ao mesmo tempo, se esse cara cata uma vassoura e vai varrer a rua, ele é desrespeitado, tirado de burro. Sacou? Então a gente vive nesses dois caminhos aqui que levam pro nada. E a nossa sociedade não consegue refletir o quão cruel é isso com as pessoas que não teve condição de estudo. Essa degenerescência na educação é que é o mais grave da questão, na minha opinião. Nós andamos, eu, aqui para trabalhar, passando por crianças que dormiram na rua como se... Não é para cada um se bancar o bacana e dizer se ele tem pena, se ele sofre, não se trata disso. É que fazemos isso. Estão aí. E não fazemos nada. Fazer nada ou não fazer ou não fazer, quer dizer, devia parar tudo, como se fosse greves. Assim. Enquanto isso não resolver, ninguém faz mais nada. Não se trata de greve de categoria. É greve na condição humana. Eu acho que aí a questão é muito mais embaixo. A questão é educação e cultura. Esquece essa história de consumo. Por que os impostos têm que ser aliviados para comprar carro? E se eu quiser estudar alemão ou grego? Tem imposto aliviado para isso? Eu, como humano, aqui isso não pode ficar assim. Para tudo. Porque não faz sentido, né? Cada um de nós somos nós. O que nós somos, afinal de contas? Os vivos ao mesmo tempo. Essa é a grande questão do tempo histórico e da vida de cada um. E não nascemos para morrer, nascemos para continuar. Portanto, a grande revolução, para mim, vai ser na educação mesmo. Quando a gente fala de educação, nós estamos sempre pensando em um processo que vai formar uma pessoa. Mas, cada vez mais, essa ideia de educação foi sendo reduzida àquele processo de apresentar o menino, né, ou apresentar a pessoa para os processos da escrita, da leitura. Então você vai ali aprender a ler, aprender a escrever, e é basicamente isso, né? Os outros tipos de conhecimento humano que seria ideal para que a gente tivesse uma formação plena de cidadão é negado, né? A gente ter o acesso ao esporte, acesso à cultura. O estudo da arte ou a inclusão da arte
uma grade curricular, poderia se dar, idealmente, não através de informações sobre história da arte, ou sobre filosofia da arte, ou teoria da arte, mas se dá através da inclusão da arte como um espaço dentro da escola onde o próprio ensino pudesse ser de alguma maneira questionado, como espaço crítico ou autocrítico do próprio processo educacional. Na medida em que a arte é esse espaço onde tudo pode, em princípio, onde tudo pode ser inventado, pode ser repensado, a arte estabelece essa contrapedagogia. Para o povo indígena, essa entrega dos seus filhos para uma outra entidade, uma outra instituição, formar essas pessoas, isso é um escândalo. Porque é um sequestro daquela identidade, botando aquela pessoa num campo minado, onde sei lá quem vai fazer a cabeça dele. Tendemos, cada vez mais, infelizmente, a pensar a educação de um modo utilitarista, né? Se educar para entrarmos numa determinada engrenagem social que está posta, né? Sem que essa engrenagem social seja posta em questão, seja criticada ou seja repensada. E quando educar, idealmente, deveria ir além desse caráter utilitarista. Não existe um momento em que ele começa a ser, digamos, socializado ou educado, como a gente pensa quando você envia seu filho para a escola. Sei lá, com uma certa idade é obrigatório levar ele para a educação escolar. Ele está dentro de um ambiente formador. Eu acho que os currículos de hoje estão totalmente desvinculados da realidade, né? Então, quando as coitadinhas das crianças vão e acham muito chato ir na escola, elas têm toda a razão, né? A escola tinha que ser uma coisa prazerosa, uma coisa que deveria despertar a curiosidade das crianças, que é uma coisa natural, e eles terem prazer nisso. Então, você aprende matemática, português, geografia ali, mais ou menos, uma história bem mal contada, e é isso, né? A gente não fornece acesso, assim. Se a gente for comparar com escolas privadas, a gente está muito longe, né? A escola privada tem uma série de atividades extracurriculares que são fornecidas, né? E claro que a escola pública decaiu porque ela deixou de ser uma escola de classe média, né? Passou a ser uma escola da ralé, uma escola dos excluídos, né? Ou seja, então dá-se socialmente a essa escola o tratamento que se dá aos excluídos. Por que os professores nossos são tão ruins? Eu acho que em grande parte porque a desigualdade no Brasil é muito violenta. Veja o que acontece no Brasil e compare com o que acontece, por exemplo, num país escandinavo ou no Japão, que são países que têm uma distribuição de renda muito grande. Quando um jovem, né, ou uma jovem resolve que eu quero ser professora no ensino fundamental, os seus parentes, os seus amigos não vão dizer, mas como?
Não é? Por quê? Porque o outro, o irmão dela, resolve que vai ser gerente, vai ser administrador. E ele vai ganhar um pouco mais do que ela, mas não muito. E eu tive uma professora, essa professora mudou minha vida, mano. É uma tiazinha que eu nunca mais vi, ela chama Rita de Cássia. Eu odiava a escola, mas eu adorava ler. E eu gostava de ler quadrinhos. E ela falou pra mim... Ela nem falou comigo, que eu não falava com ela. Eu sentava no fundo da sala e ficava com a cara feia lá. E aí ela se ligou que eu gostava de quadrinhos, que eu ficava lendo quadrinhos no intervalo, que eu também não queria falar com ninguém. E aí ela fez Ela começou a me dar as lições em forma de quadrinhos. Olha a visão que ela teve. Aprendi português com essa mulher, cara. Tá até hoje. Sou extremamente grato a ela porque eu aprendi com ela. Imagina, se eu não sair dali pensando que eu podia ser 1000 coisas. Isso aí mudou minha vida, cara. Tem que pensar o seguinte, por que pessoas de talento que podiam estar fazendo com que nossos afilhados, filhos, netos, o que for, tivessem boas aulas, por que em vez de estar aí, as pessoas estão trabalhando numa boutique nos Jardins? Numa loja lá no Leblon, num boteco em Ipanema, num hotel em Salvador ou na Boa Viagem, no Recife. Porque o salário, porque as pessoas precisam viver e ganham dinheiro para sobreviver aí e não para dar aula à meninada brasileira. Sabe-se que os professores ganham, os professores primários, sabe-se o quanto eles trabalham e sabe-se, enfim, o desastre que é o ensino primário, que a gente vê que isso começa no ensino primário, passa para o médio, chega no superior, as pessoas chegam em estado deplorável do ponto de vista da sua formação. E a universidade se transforma no ensino médio, de certo ponto. Ela tem que substituir as deficiências do ensino. Então, você está sempre correndo atrás dos déficits que foram acumulados desde a pequena infância. Eu acho que tem que ser mais sério nas coisas. E não é problema de dinheiro, é problema de gestão e de ter coragem de encarar as coisas. Num país como o nosso, no qual o ensino todo sempre esteve em crise, em que não há ensino, não existe ensino fundamental, né? O Brasil é um dos piores países colocados em todos os rankings possíveis em termos de letramento, educação, etc. O que se está chamando de progresso na alfabetização, no letramento, é uma mentira escandalosa, porque as pessoas estão simplesmente passando pela escola, saem da escola mal sabendo escrever o nome, né? O suposto diminuição do analfabetismo, no meu entender, é uma mentira enfim, grotesca, né? O ensino público foi absolutamente desmantelado pelo lobby das grandes empresas de ensino privado. Antes de eliminar Deus, tinha o centro do líquido. O alicerce da terra era um líquido gasoso e visquento. Tipo de espermatozoide, deixa eu falar assim, do Comarabe. Germinou os alicerces da terra e germinou Deus dentro e pariu Deus. E Deus voltou e pôs para germinar o que fez, que estamos vendo nesses últimos tempos.
Tem coisa que não pode virar mercado. Tem coisa que tem uns valores éticos. Tem coisa que tem que estar acima do mercado. Educação tem que estar acima do mercado. No momento em que nós estamos falando, está em discussão uma grande tiragem que o Ministério da Educação vai fazer do Alienista de Machado de Assis, em que é uma edição facilitada, né? A edição facilitada é uma espécie de declaração desse apequenamento, né? Sob o pretexto de que isto vai, digamos, popularizar ou democratizar e tornar Machado de Assis mais acessível. Machado de Assis, eu odiava Machado de Assis, cara. Sabe? Dom Casmurro, essas coisas que a escola não sabia apresentar isso pra nós. Porque o professor da escola pública, porra, na minha época era uma tiazinha que chegava lá, ela sentava, olhava pra nós e a primeira coisa que ela falava não era bom dia, ela falava que ela não recebia pra ficar aturando o filho dos outros. Tá ligado? Mas nós já era inimigo. Entendeu? Nós já era inimigo a partir daquele momento ali, que já criou uma ruptura na sala. A mulher já tá insatisfeita com nós nem se conhece. A informação que vinha da escola não entrava na minha cabeça. E pra você ter uma ideia, eu gostava de ler, meu. Gostava de ler e odiava a escola. Estou falando isso sem criar ideia de não mexam em meu Machado de Assis, em meu Machado de Assis, como às vezes pode haver também essa posição. Eu estou dizendo que não há sentido em facilitar Machado de Assis e dessa maneira, a não ser porque é uma espécie de falência de um sistema educacional que não aposta no fundamental, que era criar formas imaginativas de pôr Machado de Assis em relação com outras coisas e, portanto, tornar Machado de Assis legível, né, naquilo que ele é. Eu acho que a única maneira é um investimento revolucionário e histórico em educação. E eu ainda não vi isso acontecer, né? Eu já tenho quase que a cena pronta. Estou andando na rua e tem um bar assim, cheio de gente em pé olhando para dentro e eu vou ver o que está acontecendo. E tem a televisão está ligada no alto assim com o presidente da vez fazendo um anúncio histórico sobre educação, né? O que eu fico achando estranho é o seguinte: a educação se tornou um consenso. É um grande consenso nacional. Todo mundo diz o Brasil só vai ser uma nação plena, etc., quando a educação for assim, assim. Mas se todo mundo acha isso, por que não faz? Quer dizer, falta dinheiro? Não. Falta foco? Não. O que falta é juízo. Por isso que não estão fazendo. A elite brasileira sempre teve um problema com a educação. No início, era para não deixar ter uma vida independente mental no país, tudo foi subordinado só ao ensino superior e à Europa. E os jesuítas controlando aqui dentro. A educação, ela tem necessariamente que responder a um projeto político. A educação hoje no Brasil responde a um projeto político do capitalismo, né, do Estado brasileiro e do governo brasileiro. Está a serviço disso. Volta e meia, não, a educação não tem lado. Tem lado. A educação brasileira tem lado. A educação brasileira sempre esteve voltado apenas para produzir, quando precisa, técnico e intelectuais para o capital. Eu chego até a
convicção meio paranoica de que isso é uma conspiração, de que existe de fato a classe dominante não quer que o povo brasileiro se eduque. É meio óbvio, né, que não quer mesmo. Acho que não precisa ser paranoico para perceber que um povo excessivamente educado é um perigo para quem manda. Porque quem faz a revolução nunca são os pobres. Quem faz a revolução é aqueles que aprenderam um pouquinho, que têm um mínimo de liberdade econômica e intelectual para pensar. O capital cultural não é só o capital escolar. Ele é, antes de tudo, capital familiar. Ou seja, é uma herança quase sempre invisível que os pais passam para os filhos sob a forma de estímulos ou desestímulo psíquico, afetivo, moral, etc. Nas nossas pesquisas, né? Por exemplo, a gente viu que em algumas famílias de classe média, né, existe um enorme estímulo à capacidade de concentração dos seus filhos. Né? Enquanto nas famílias mais pobres não existe estímulo para a capacidade de interpretação, né? Ou para a capacidade de concentração. Né? Então essas crianças vão para a escola, das classes mais baixas e tal, sem esses estímulos para se concentrar, então elas vão olhar o quadro negro 3, 4 horas sem aprender. Né? Aí a gente estranha depois quando a gente tem uma classe inteira de analfabetos funcionais depois. Né? Essas pessoas foram criadas sem um estímulo para isso. Né? Então elas vão fracassar na escola, vão receber um diploma que vai atestar isso, né? Esse fracasso, né? E depois fracassar no mercado de trabalho. A culpa não é dela, a culpa é de uma sociedade que abandona essas classes ao Deus dará, né? e não interpõe ajudas, etc. E que tem a ver com uma cegueira como se forma a desigualdade social. Quando a gente permite e dorme, consegue colocar a cabeça no travesseiro, sabendo que eu pago por mês 1.000, 2.000, 3.000 reais pro meu filho ter uma educação melhor do que a do filho do outro ali, e você não faz nada para que aquilo mude, você tá contribuindo colocando só 100 gramas de pólvora ali no barril. Eu acho que o que tem que garantir é que a gente tenha uma escola pública digna que favoreça com que o aluno tenha acesso garantido pelos seus próprios meios, né? Eu acho que isso que é o mais bacana. A gente vai garantir que pelos próprios meios ele conquiste aquilo. E eu acho que nada mais bacana do que a gente conquistar as coisas, né? A nossa bandeira de luta é essa. Nenhum sem terra fora da escola. Todos sem terra estudando, né? De criança até adulto. Porque, digamos, a educação é um direito. Faz parte da construção da dignidade do ser humano. E nós temos que garantir esse direito para todos os brasileiros. Educar a pensar, para poder pensar por si. Educar não é dizer o que deve pensar, mas como se pensa.